atrás foi uma notícia que eu li e o Gustavo Vitorino disse, isso eu não acredito, isso eu não sei o quê. Pois eu quero destacar a vocês uma notícia de hoje. Ministro Fux diz que TSE pode reavaliar a possibilidade de político ficha suja se candidatar com liminar. Quando o Gustavo Vitorino disse, não acredito, eu digo, mas como? Um ministro, presidente do TSE, Gustavo Vitorino, meia culpa aqui, ó. Bingo. Bingo, tu sabia, tu falou com ele. Bingo. Sim, mas tava na cara, quando eu falei aqui o negócio do julgamento do Lula, eu digo, gente, na hora vai ter uma liminarzinha bacana e vão liberar esses caras. Isso aí. Vão liberar esses caras. Olha a última eleição, Marne. Quantos políticos condenados nós tivemos diplomados e estão aí e tá tudo certo. A lei da ficha limpa nunca vai ser cumprida no Brasil. Dá para acreditar no judiciário? Não, mas olha aqui, não pode acreditar no judiciário, não pode acreditar no presidente do TSE. Ele disse ontem isso. Então isso é tudo piada, tudo brincadeira. Isso é o legítimo insulto, vitupério. O quê? Vitupério. O que é bom? Eu já sei que é insulto, mas por que é tão difícil? A palavra é Mas você viu quem? O tupério é um insulto que você faz a pessoa. Quem é que ele viu? Vitupério. Ele viu o tupério. É um insulto, isso é um vitupério. É um insulto. Vitupério. Conhece o Pério, não? O Mário viu. Vitupério. E aí, esquentofane? Vou falar bobagem. Eu acho que vocês falando isso, o seu Marne, mais uma vez, não tem razão. Quando tu diz que as pessoas ofendem a justiça, humilham a justiça, tá aí a justiça. Isso é justiça? Não. Então, que respeito tem que ter com a justiça? Eu acho que a entidade menos desrespeitada no Brasil é a justiça hoje. Ainda ela mais é um mandrake, ela é um mandrake, a justiça. Bom, se acontecer isso aí, realmente... Mas se o Vitorino falou, existe uma base que pode acontecer, já aconteceu isso aí. É isso aqui, é isso aqui. Olha aqui, ó, indagado novamente sobre a brecha da ficha limpa, que permite as candidaturas com base em decisão liminar, o ministro Fux disse, presidente do TSE, é isso que vamos avaliar aqui, quer dizer, vamos avaliar em que grau de jurisdição foi deferida essa liminar. Por exemplo, a liminar pode ser dada pelo juiz, pode ser dada pelo tribunal, completou o ministro. E... se o resultado é o mesmo. O que ele quer na prática é o seguinte, ele quis dar a entender que o tribunal vai ser mais duro na hora de dar essas liminares ou aceitar. Essas liminares, ele quer dar a entender que não serão dadas mais pela primeira instância, tem que ser dado por um colegiado, enfim. Mas, seu Fux, por favor, a gente já conhece, sabe como é que funciona o esquema. Não tenta desentortar a banana, porque a gente sabe que na hora H vai ter liminarzinha para cá, liminarzinha para lá, meio mundo vai participar e tá tudo certo. Nós temos presidiários no Congresso Nacional. Bandidos presidiários no Congresso Nacional. Eu só veio querer me dizer que, porque não vai poder se candidatar, porque não vai se inscrever. Seu Fux, para. Falando em Congresso Nacional, falando em presidiários, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai dar seguimento à decisão do Supremo de cassar o Paulo Maluf. Presidiário, político, tudo na mesma notícia. Tudo ao mesmo tempo. Tudo na mesma notícia, né? O que é dar seguimento? É justamente de cassar o mandato do deputado Paulo Maluf, que foi preso no mês de dezembro deste ano que terminou. Lembrando que em dezembro o ministro Edson Fachin determinou que o deputado começasse a cumprir pena em regime fechado. O que vai acontecer é o seguinte, a gente briga com o Chicão aqui, mas o Chicão tem razão. Não se dão respeito. Hoje o Gilmar soltou mais um. Soltou. O ex-secretário lá do Rio de Janeiro. O cara... Atacou novamente. O Marne... Tem uma gravação desse secretário que diz o seguinte, não tem problema, a gente fica uns dias lá na cadeia, mas o importante é nós continuar com a nossa jogada e esconder a grana. Eu vi. Tem uma gravação desse cara, e o ministro Gilmar Mendes soltou o cara. E fica por isso. E qual foi a justificativa para ele? Até quando o Gilmar precisa justificativa para alguma coisa? O Gilmar solta com base num conceito que ele tem, num princípio o princípio do diabo que carrega que ele inventa lá para soltar. As leis brasileiras são uma grande esculhambação. Nós temos Magda, nós temos mais de 2 milhões de dispositivos legais. Isso não existe no planeta.
Isso é... 2 milhões de dispositivos legais, né? Muitos deles conflitantes. Muitos deles conflitantes. Daí é que dá a brecha para tu dizer o cara que sim, dizer que não. Do jeito que ele quer, como ele quer. O Gilmar vai soltar todo mundo, Marco Aurélio vai soltar todo mundo, os caras vão soltar todo mundo. É a brecha. E você acha que eles não vão conseguir eliminar para se candidatar? Vão se candidatar, vão continuar pendurados no STF, no tal de foro privilegiado, que garante a eles isso que a gente está vendo. O Lula vai se candidatar e ainda vai vencer. Sim, vai se candidatar. Não sei se vai vencer, mas vai se candidatar e pronto. Falando nisso, Marney, o Maduro anunciou hoje a eleição para o dia 22 de abril. Aí perguntaram, né, como é que vai ser a eleição. Aí o governo divulgou o roteiro da eleição, tudo. Eles que fabricam as urnas brasileiras, mas o votinho lá é na mão. Maduro não confia. Né? Claro, nas urnas que ele vende para nós. Sobre essa história aí de esconder o dinheiro, o Heineken, o famoso cervejeiro, né, que criou a Heineken, holandês, ele foi raptado algum tempo atrás e foi um grupo de 5 meninos, de jovens, que bolaram a ideia. Foi uma verdadeira jogada de mestre. Prenderam ele e tal, e aí através de um telefonema a polícia conseguiu resgatar ele e prender esses jovens. Eles foram condenados a 10 anos de cadeia. Só que a metade do dinheiro, que foi 35 milhões de libras esterlinas, imagina quanto é que dá todo esse dinheiro. Mais da metade eles esconderam. Cumpriram os 10 anos de cadeia, foram lá e pegagaram o dinheiro. Exatamente, igual ao filme. Igual ao filme. Igual assim, o cinema que fez o filme, mas igual essa história que é verídica, o Heineken, que ficou trilhardário. E depois que ele foi solto, ele criou uma empresa de segurança para proteger os grandes empresários holandeses. Olha aí. Magda, deixa eu levantar uma questão aqui que provocou uma certa polêmica. E hoje, conversando com o doutor André, que é o presidente do conselho da OAB-Prev, o doutor André passou algumas informações interessantes, porque eu fiz um comentário aqui há alguns dias envolvendo os fundos de pensão, mas os fundos de pensão públicos. Aí alguém disse, mas a Petrobras não. A Petrobras é uma empresa pública. Eletrobras, o Eletros é público. A Varig não era. O fundo de pensão, o Aeros da Varig quebrou porque a Varig quebrou. Agora, existem fundos de pensão, sério, e como presidente do conselho da OAB-Prev, o doutor André mostrou uma certa preocupação, e eu entendo, eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, os fundos de pensão privados, esses são extremamente fiscalizados. Extremamente fiscalizados. Particularmente o da OAB, ele é fiscalizado internamente por advogados. Então, vocês imaginem o olho de lupa que tem no fundo de pensão, no fundo de previdência da OAB. Aliás, é o meu fundo de previdência, e se tivesse que investir 1000 vezes, eu investiria no OAB-Prev exatamente pela confiança, pela fiscalização que existe. Sim. E não tem nada de dinheiro público lá, dinheiro público não passa perto, lá não tem político lá dentro, nada. Gestão privada. Existem muitos fundos de pensão privados no Brasil, dezenas, centenas. Esses é possível se obter informações, conhecer os diretores, conversar com as pessoas. Esses vão bem obrigados, porque esses são extremamente fiscalizados. Repito, o problema está nos públicos, porque os conselheiros desses fundos de pensão são indicados por políticos que vão lá, claro, sem se preocupar nem um pouquinho com os participantes, mas sim com seus interesses privados. Então, mais uma vez, gente, eu vou deixar bem claro, o problema é dos fundos de pensão públicos, os privados, especialmente o da OAB, esse vai muito bem, obrigado, até porque eu tenho interesse lá, porque sou associado. Luciano Fontes, nosso telespectador, ouvindo o início do nosso programa, ele diz assim, este país virou um tremendo galinheiro, onde a raposa está com a chave. Agora, como a lei vai ser respeitada, acho que faltou um ponto de interrogação. Não tem como respeitar, né? Até porque quem faz também não respeita. E o Rafael Martins fala sobre um assunto que nós estávamos falando agora antes de entrar no programa. Desde ontem é assunto praticamente em todas as rodas, o episódio, aquele das pessoas que foram indiciadas, foram presas por procederem em sessões e atos satânicos e coisas do tipo, né? E desde ontem a Polícia Civil está esclarecendo que
as testemunhas faltaram com a verdade, as testemunhas admitiram que foram instruídas por uma pessoa, essa pessoa já está presa, e todas aquelas pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas foram libertadas, mais 2 que não acham e que estariam com mandado de busca, enfim, todo mundo foi liberado. Porque a polícia diz que voltou ao estaca zero nesta investigação, onde envolve aquelas crianças que foram encontradas, esquartejadas já há algum tempo e que ninguém sabe quem são aquelas crianças, nem de onde elas vêm. Porque até hoje, nem no Brasil, nem fora do Brasil, foram reclamadas as Isso é crianças. que é estranho. Esse caso, olha, o Marne já leu praticamente todos os livros da Agatha Christie, só porque eu vou dizer, isso dava um livro espetacular, né, Marne? Porque olha que mistério. Crianças esquartejadas que ninguém reclamou. 2 irmãos. Filhos da mesma mãe, filhos de pais diferentes. Nem na Argentina, nem no Brasil, ninguém reclamou, ninguém sabe, não se eram crianças de rua, ninguém sabe, também não, sabe, um mistério. Aí aparece uma versão que mistura a religião com um comportamento de uma autoridade policial, aí vem, tudo é desmentido, as testemunhas criaram uma história que foi ensaiada por uma outra pessoa que não tem ligação com os presos. E que, sabe, é um negócio assim, Marne, que livro dá? Mas o que acontece, acontece é que as pessoas que foram indiciadas, estavam presas, destruíram a vida das pessoas, as famílias das pessoas. E o nosso telespectador, Rafael Martins Dornelles, foi por isso que eu puxei o assunto, pergunta justamente isso. Ele já pediu para não ser chamado de bruxo, a pessoa que tinha sido indiciada, porque ele não é bruxo. Ele é um mestre numa ciência que ele segue. Que ele nos chama de gente rica, bonita, inteligente e bem-humorada. No caso é o Chicão. Essas pessoas têm direito de processar o delegado ou o Estado, e este mestre nas ciências ocultas, do caso das crianças de Novo Hamburgo? Tem processar o Estado. Também era uma pergunta que eu ia fazer no programa. E no que isso dá? Tem direito de processar o Estado, só que assim, o Estado vai se defender a partir dos testemunhos obtidos, que deram indícios da autoria do crime, enfim, o Estado agiu dentro dos limites da lei. Ou seja, tinham 3 testemunhas, enfim. Eu acho que o que cabe, a sorte maior a essas pessoas que passaram esse tempo na cadeia injustamente, acho que cabe a essas pessoas, por sorte maior, processar os depoentes que levaram o Estado ao engano. Quem mentiu, esse cidadão que está preso e que treinou, as testemunhas e as testemunhas que testemunharam. Essas pessoas estão presas, né? E as testemunhas que testemunharam de forma mentirosa. Então, assim, cabe a essas pessoas. O engraçado é que foi prometido a elas que elas iriam entrar no projeto aquele, programa de testemunhas, programa de proteção de testemunhas. As conversas são muito esquisitas. Teriam um lugar para morar, teriam salário, teriam, sabe, um negócio meio... meio Agatha Christie. Meio. Agora, o mais incrível de tudo é que a polícia trabalhou quanto tempo nesse caso? Bastante. Quantas horas de trabalho dos policiais em cima de uma pista falsa? Quer dizer, não, de uma mentira, né? Uma mentira, as pessoas foram presas. Sim, uma coisa falsa. Porque as pessoas testemunharam, que viram, que estavam lá, que passaram e viram. Vão ser processados, vão ser condenados. Mas, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. A prudência e os meus 62 anos me ensinaram alguma coisa. Uma delas é o cuidado com o juízo de valor. Sabe que a essa altura eu já não sei mais quem está falando a verdade? Eu também não. Eu estou perdido. Eu só estou respondendo e por isso eu acho que eu, por exemplo, não toquei nesse assunto aqui, mas o nosso telespectador fez uma pergunta jurídica para ti, porque é muito complicado. É possível processar. A resposta para ele é possível processar o Estado, sim. Mas a maior chance de sucesso está em processar as pessoas que deram um falso testemunho e esse cidadão que está preso, que treinou as testemunhas com a história. Mas aí, sabe, tá tudo... tudo misturado. Tá tudo, sabe, eu não quero culpar ninguém, também não quero inocentar ninguém. Sim.
Para mim, Todo mundo pode ser E culpado. que é uma coisa que a própria polícia disse, Marne, né? assassinato no Oriente Expresso. Para mim, todo mundo é suspeito agora. O Leandro de Cachoeirinha aqui perguntou, quanto às crianças encontradas, será que essas crianças não são filhos de algum dos envolvidos, de algum dos investigados? Mas daí já teriam... Mas já teriam descoberto, né? Sim, mas veja bem. Elas não constam em registro algum. Pois é, não consta. Elas não na têm Argentina. registro aqui, no outro restante, no restante do país, o governo no argentino, Uruguai, não tem. porque disseram que as crianças eram argentinas. Não tem. O governo argentino disse, não, aqui não tem nenhum registro de desaparecimento dos dois irmãos. Pô, aí E parece não que, tem identidade registrada parece lá que também. consultaram até o governo uruguaio, não sei, também não tem. Santa Catarina tem alguma coisa? Não. Paraná, não. Aqui no Rio Grande do Sul, muito menos. Por quem são essas crianças? Não, e tudo assim, porque quando houve a entrevista coletiva do delegado que cuidou de tudo, que era o delegado que estava cumprindo as férias de um outro, né? Ele também tem umas explicações muito esquisitas. Disse que recebeu uma luz, né? Recebeu uma luz. Não, esse delegado, ele será, digamos assim, a conduta dele nesse caso será apreciada pela corregedoria. Sim, exatamente, já está sendo. Que vai fazer uma avaliação da conduta do delegado nesse caso, e os depoimentos foram assustadores, né? Então, enfim. O Will de Porto Alegre que disse sobre este delegado. Alheia à injustiça nesse caso, devemos nos preocupar com a conclusão do primeiro delegado que misturou de maneira imprudente a religião com a investigação. A polícia deve ser cética e se basear apenas nos fatos reais e concretos. Aquilo que a gente falou, liturgia do cargo. Liturgia do cargo, Ele tem que dar um depoimento, uma entrevista coletiva com dezenas de veículos de comunicação. Você falar que solucionou o caso porque recebeu uma luz divina. Não, porque eu peguei um caderno, porque eu quando estudei, escrevia tudo no meu caderno e fui ler o meu caderno. E aí, lendo o meu caderno, minhas anotações, eu tive uma visão, uma coisa, e eu entendi o caso. Para aí, né? Com todo respeito, né? Mas é que tem umas coisas que a gente... E diz que quando chegou no local para prender o que seria o mentor, ou o que fez tudo, diz que ele disse, eu sou Deus e vim prender o Satanás. Não, né? Tá errado. Isso foi um dos presos que disse. Vai ter que ver... Se é o que ele disse. Quer dizer, veja como tá a coisa, né? Porque daqui a pouco o delegado que teoricamente que teria solucionado o caso passou a ser vilão. Passou a ser suspeito de ter abusado da autoridade. De ter misturado religião e coisa. Olha o Marne, eu acho que se a Agatha Christie... Bom, como ela já morreu, quem vai escrever o livro sou eu. A Agatha Christie deve ter se revirado no caixão. Como ela já morreu, quem vai escrever o livro sou eu. Agora, Marne. Isso que foi falado aí, que talvez seja filho de um deles, essas crianças, isso me parece o mais provável de tudo, porque ninguém denunciou. Como é que não vai denunciar o desaparecimento de duas crianças? Mas essas crianças, pela idade, teriam escola, teriam amiguinhos, claro, e elas teriam não uma mãe. Registro, gente, elas tinham que ter registro de nascimento. E a mãe mas não se tem nasceram, se são filhos de um dos investigados, pode ter sido isso é uma gerado hipótese, né? Isso é uma hipótese, para isso também, né? Não, isso a polícia já deve ter feito um raio-x, porque esse último delegado que deu a entrevista agora, delegado Rogério... Quem tem um sobrenome diferente? Me fugiu, mas o doutor Rogério... Não me fugiu, é outro. A entrevista... não. O doutor Rogério deu uma entrevista absolutamente constrangido. Constrangimento do chefe de polícia. Ele, em nome da corporação, da instituição, a gente viu que ele estava constrangido. Porque a polícia do Rio Grande do Sul, e eu e o Marne temos dito reiteradamente aqui, é uma das melhores, se não a melhor do Brasil, a nossa polícia civil. Com certeza. Quando ela quer resolver, ela resolve mesmo, investiga. E o delegado estava constrangido. Era visível o constrangimento do delegado. Ele procurou passar o máximo de informações possíveis dentro daquilo que era possível, mas ele estava visivelmente constrangido porque foi uma lambança. Foi uma lambança. E agora... Foi, na verdade, uma fofoca, né? Foi uma fofocalhada. Virou um negócio assim. E o problema todo é que isso cresceu de um jeito que agora a gente não sabe mais quem está falando a verdade. Porque o pessoal que saiu da cadeia agora também saiu atirando para tudo que é lado. Claro. E a repercussão nacional. Com certeza. A Sandra de Porto Alegre diz, para mim isso é cortina de fumaça, é compra e venda de órgãos. Essa altura não dá para duvidar de mais nada, né? Tá aí mais uma tese. Não sei. O Nilo lá do Lindóia, o nosso amigo Nilo, mandou uma frase aqui em relação ao Luciano Huck e o nosso ministro, presidente do TSE. Ele disse, olha, do jeito que tá,
Não dá para ir nem de táxi, nem de Fux. Nilo, horrível. Ah, isso aí não Foi deu. horrível. Eu quase chorei aqui. Eu coloquei no ar porque eu sou seu amigo, mas foi horrível. Dona Magda, Senhora. lançaram na China, só para mudar um pouquinho de assunto, né? As novas bonecas sexuais. Na China foi lançado, né? É uma nova geração de bonecas. Elas cantam. Aí o cidadão chega e pergunta. Sapateiam. Isso, não, isso eu não sei. Como é que você se chama? Aí ela diz: me chamo Shell J, mas você pode me chamar de Baby, né? Elas dizem isso. Bom, o engenheiro pede que toque uma música. Dito e feito, a boneca emite uma balada tradicional. A Xdoc, a empresa, se baseia nos processos de inteligência artificial. O objetivo é combater a solidão dos solteiros, idosos e deficientes lá na China. Todo mundo sabe que a China tem um déficit feminino muito grande. Sim. Para 114 homens que nascem 100 mulheres. Então, devido à política que a China tinha de só das famílias terem um filho homem. Primeiro filho o homem e as filhas, que seriam supostamente mulheres e tal, eram abortadas, né? Foi uma política dos chineses, a política de um filho só. Agora abriram em função de que a população está ficando decrépita, velha, e eles precisam de gente para trabalhar. Então é isso que está acontecendo. Agora, essa boneca sexual, eu não sei qual é o custo da boneca sexual, mas diz que tem fila de gente, né, querendo loiras, morenas e tudo quanto é tipo de mulher, né? Que é uma dificuldade de achar mulher. Será que no Brasil teria necessidade de lançar essa boneca sexual? Não, porque está sobrando mulher aqui. É melhor tu não dar o nosso endereço para eles. Tá, Mas na China é super comum mesmo essa prática. Vamos comprar uma e dar pro Chicão para ele fazer um test drive. Parou, não incomoda. O Chicão tá quieto. Primeiro cara no Rio Grande do Sul A comprar uma boneca a ter inflável. uma história com uma boneca inflável chamada Ai, que maravilha. Hello Dolly. Que ela é igual a mulher normal, vendida em Los Angeles. Ela é de silicone. Sim, é essa boneca que o Mário tá falando. Mulher, ela tem inclusive cabelos, até o cabelo dela com mega hair. Um amigo meu trouxe de Novo Hamburgo e me emprestou essa boneca. A sensação é quase que igual. O legal é que tu sai de noite, tu coloca no carro, parece que tá acompanhado ali. É interessante. Olha aqui, falando em mulher. Ela pede para ligar no outro dia, Chicão? Não. Essa aqui é a parte boa, não fica chateada, não fica Seria esperando a tu mulher ligar. ideal, a Hello Dolly, ela vai embora. Falando em mulher, eu recebi um e-mail aqui. O e-mail é do Marcelo Lang. Não sei se foi o Marcelo que escreveu. Mas diz assim: Magda, por acaso tu pegou a capa do teu botijão de gás e vestiu para fazer o programa? KKK. Ultimamente tu anda bem atiradinha, hein? Vai te arrumar, Magda. KKK. Olha, Marcelo, não, gosto é gosto, né? O seguinte, meu bem, desculpa, mas onde eu moro tem encanamento de gás. Eu não sei o que é um botijão de gás. Desculpa. Ai, meu Deus. Cada um mora onde pode. Não, pelo contrário, Vai. as pessoas só têm elogiado as tuas roupas aqui no... Não, mas no mas o que eu vou WhatsApp. fazer, né? Desculpa, né, querido? O ar-condicionado é central, o gás é encanado. Falando de botijão não tem de botijão. Falando de botijão de gás, vamos passar do gás para energia elétrica. Vamos. Você viu a proposta hoje? Foi um grupo de cientistas, não sei o que é um cientista, mas vamos lá. Foi um grupo de cientistas hoje, liderando algumas entidades do setor de pesquisa brasileiro, foram procurar hoje o ministro Kassab, dizendo que dos 12 bilhões que o Brasil pretende arrecadar com a venda da Eletrobras, eles querem 1 bilhão para pesquisas. Eu parei um pouquinho para pensar, digo, para aí, eu vou perguntar para o Marne Barcelos se nós temos, além daquele do batalhão de Suez, dos Boinas Azuis, nós temos mais algum prêmio Nobel que justifique o investimento de 1 bilhão. E cheguei à conclusão que não. Nada. Ou seja, a nossa academia, em termos de pesquisa e de desenvolvimento, o Brasil, nunca foi em relação prestigiado. ao resto do mundo, é medíocre, para dizer o mínimo. E esses caras querem 1 bilhão para pesquisa? Pesquisar o quê, cara? Querem pesquisar o quê? Um jeito de roubar mais um pouco. Para gerar esses escândalos que tem nas universidades federais de gente com bolsa de pesquisa, que não pesquisa coisa nenhuma, que vai fazer pesquisa em Paris, vai fazer pesquisa no Havaí, de repente encontra a Carla lá, né? Enfim, para aí, vamos parar com esse negócio. Tô achando que alguém é bobo? Querem 1 bilhão de reais para pesquisa.
com hospitais agonizando, com febre amarela, e os governos não têm dinheiro para dar vacina para a população. Querem cortar a Previdência, aprovar uma reforma previdenciária, que em parte eu sou a favor, porque não tem dinheiro. Aí os caras querem 1 bilhão para pesquisa. Pesquisar o quê? O que as universidades federais trouxeram até agora na prática de pesquisa do interesse da população? Desenvolveram o quê? Sabe quantas fábricas de chip de alta complexidade nós temos no Brasil? Uma, aqui na Lomba do Pinheiro, o Ceitec. E sabe quem é que montou aquilo? Um grupo de pesquisadores isoladamente foi, há muitos anos atrás, aos Estados Unidos, foi a Chicago, mais precisamente em Vernon Hills, onde fica a sede da Motorola, e propôs montar um núcleo de pesquisa, e a Motorola deu os equipamentos. É só isso que nós temos no Brasil. Aí eu pergunto, a USP, que tem engenharia eletrônica, engenharia elétrica, não era para ter uma unidade de produção de chip de alta complexidade? A USP, a Unicamp? Cadê as pesquisas reconhecidas mundialmente dessas instituições? Aí vai um grupo lá, de professores, e quer 1 bilhão da venda da Eletrobras para pesquisa. Eu vou dar uma notícia fashion. Vamos lá, um drops, por favor. Um drops para os surfistas, que eu fui surfista e uma das coisas que eu mais achei legal na minha vida foi um dia ter ido numa etapa do WCT na Praia da Vila, perto de Imbituba, era um campeonato mundial. Eu conheci um cara careca, ele falava português porque ele namorava uma gaúcha. Kelly Slater. E Kelly Slater lançou semana passada um relógio com o nome dele. É um Nixon, que um amigo meu me trouxe de Miami, não tem para vender no Brasil. Desce 300 metros com válvula de gás hélio e leva a assinatura Kelly Slater Simple File. Eu acho que o surfista fashion tem que andar com Kelly Slater no pulso. Hoje eu não surfo mais, surfo em outras ondas. Porque para subir na prancha dá, né, Magda? O problema é que não, sabe? O problema é cair e levantar na prancha. Sair da piscina naquele esquema. Põe a mão aqui, aquela saída legal. Um dia eu fui sair e me quebrei aqui, então. Por falar em me quebrei aqui. Anos, tu não mostrou o relógio, Chicão. É muito legal ver o relógio aqui. Só coloca o teu braço aí, deixa que os guris mas ele é maravilhoso, é poderoso esse relógio. Fica com o bracinho assim. Bonito. Deixa aí, é só passar ali o daí, olha, olha azul, que lindo. 300 metros, relógio largo. Não, cuidado, faz assim, porque senão tu dá brilho nele. Aí, olha que bonito, maravilhoso. Ele leva a assinatura Kelly Slater. Chicão, falar em sair da piscina e se quebrar todo, tu sabe que o nosso amigo José Alfredo Amarante teve um acidente de trabalho hoje. Ele foi pegar umas pastelinas para ti, foi lá na fábrica pegar umas pastelinas para trazer para ti. E abriu uma coisa, eu não entendi até agora. Ele abriu a cabeça aqui, levou pontos. Eu não sei. Caiu pastelina? Não foi a pastelina. Foi em algum lugar que ele quis, que foi abriu sei lá. E caiu na cabeça dele e foi parar, não sei. Ele está enfaixado, parece uma múmia. Está nos assistindo. Até queria que tu desenvolvesse esse assunto. O que tem de gente que se pisa em coisas ridículas. Escorregar no box do banheiro. Mas isso não é ridículo. Vai se levantar da cama, dá uma lombalgia, vai caminhar, bate com o nariz na porta. Só um pouquinho. Mas só tu tem isso quando tu levanta? Comum. Não. Mas eu tenho muito isso. Eu tenho quando eu fico muito tempo em pé. Eu fui hoje, doutor Ítalo Marcon, eu bati com os olhos aqui na borda da piscina, me inchou aqui. Claro, fica, mas ele olhou, não tem nada. Não, botou um colinho. Depende do lugar, do dia. Mário Barcelos, vamos às notícias, Mário Barcelos. Mas eu gostaria de apenas falar algo que eu estava pensando quando vocês estavam falando. Como é que o Brasil, um país tão rico, né? Um país mais rico da Terra, o grande problema, e nós somos mais ricos, inclusive, que os Estados Unidos, 20% a mais de terras agricultáveis. O Brasil tem. Mas o Brasil, o problema nosso é um problema de gestão. O Vitorino analisou com uma absoluta frieza. Como é que você vai dar 1 bilhão para uma pesquisa que não se sabe exatamente o que é aquilo? Por que tem que fazer isso? Um país rico onde todo mundo rouba. Aí aparece o camarada com avião, a jato, com isso, com aquilo, casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, apartamento em Miami, apartamento em Paris, no Quartier Latam, essas coisas todas. E o Brasil, nós precisamos de gestores. Eu pergunto a vocês, nós estamos chegando aí nas eleições, estão aí as eleições, e quem é o grande candidato a presidente da República? Até agora só tem um, o Lula.
Vai começar de novo. Não vai começar nossa campanha política. Não vai dar. Deixa eu falar. Eu ouço todos vocês falarem. Um ladrão condenado pela justiça. Gustavo Vitorino, parou. Vitorino, tu já falou 40 minutos do programa. Deixa eu só quero dizer para vocês o seguinte, porque os outros candidatos, se o Luciano Huck entrar na história, ele vai crescer. Porque eu já soube hoje, por fontes, que ele está afiado, está preparado para enfrentar o debate com quem quer que seja, ou no primeiro turno, no segundo turno, aqueles debates de televisão. Então, o Alckmin é o candidato mais fraco. Agora, o Alckmin está desequilibrado. O Luciano Huck já foi falar com o Fernando Henrique para armar o exatamente, esquema. Eu estou falando uma coisa muito séria. Então, com tudo isso que está acontecendo, com a notícia que o doutor Vitorino deu agora, e que o Luiz Fux, não, mas realmente, a política, vamos ver, o Fux, Raposa, não sei quem, tá Raposa, essa coisa toda. Então, pode acontecer isso aí. E aí? Qual é a liderança que nós temos? Qual é o homem incorruptível que nós temos no Brasil? O problema é o povinho. Mas é isso aí, rapaz. Por isso que eu vou torcer para os hermanos na Copa do Mundo. Olha aqui, Marne, a propósito do Luciano Huck, que tu comentaste, está no Globo, na coluna do Merval, justamente o que ele associa a fragilidade da possibilidade da presidência da República para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, pelo partido, faz com que cresçam as pressões para que o apresentador Luciano Huck volte ao plano, né, ao cenário eleitoral. Aí fala sobre a conversa que ele teve com Fernando Henrique Cardoso em São Paulo e que foi uma conversa que pode decidir o final de tudo isso, que nós só vamos saber depois do Carnaval. E ele complementa que a saída do ex-presidente Lula da corrida presidencial, ele acha que é assim, está produzindo seus efeitos imediatos também na esquerda, que já anuncia candidatos autônomos de partidos que sempre foram aliados ao PT. E daí vai em diante, ele fala sobre o possível crescimento nos seus domínios eleitorais da candidatura de Jair Bolsonaro, né? Mesmo tendo toda essa pecha de extremista de direita, ele diz que se ele polir um pouco a imagem dele junto à classe empresarial, ele fica melhor. Tu acha que o Luciano Huck vai ter crescimento, Márnia? Não, eu não respondo. Você olha pra não responde. Mas, o senhor falou agora que ele eleitoralmente pode ganhar espaço. Não, se fosse só debochado, não é isso. Porém, o Vitorino não tem um candidato. Eu tenho, Bolsonaro. Qual é o candidato do A Jéssica também tem um candidato. A Jéssica tem, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, mais e-mail, mais mensagem agora. Eu não tenho candidato ainda. Personalidade ter atitude, ser marcante que nem eu. Olhar de flecha. Pega a atitude. Chega na mulher e pega, que nem um homem de Neandertal. Impõe Bolsonaro, impõe a sua cultura. Eu vou caminhar, eu e o Bibo, com o Bolsonaro na rua. Nem que for o Dom Quixote de La Mancha. Tu e o Bibo? O Bibo é o presidente do partido. Entendi. Uma telespectadora que mandou mais cedo... cadê? Eu já vou ler. Mandou mais cedo aqui uma mensagem sobre o Bolsonaro. Cadê? Se o Bolsonaro... eu mostrei pro Vitorino e perdi a mensagem. O nosso telespectador escreveu assim, ó. Bolsonaro só irá me convencer se ele subir na Rocinha sozinho e gritar a frase preferida dele. Bandido bom é bandido morto. Quem mandou foi a noite. Mas aí é pro Superman. Aí não existe isso aí. Olha aqui, ó, eu quero só registrar os e-mails. Os e-mails do Luciano Fontes e do Emilson Almeida. Fica registrado, guris. Não vamos Vitorino, patroa? pisar no pescoço. Não acha que eu tenho mais atitude que o Vitorino? Completamente. Se tu tá na rua, passa dois caras, passa o Vitorino naquele estilo Zé Colmeia, e passa eu naquele estilo Blade Runner, caminhar 10 para as 2, olhar duro. 10 para as 2 mesmo. Pra quem tu olha? Pra ti, evidente. É óbvio. Evidente. Isso falou uma das mulheres, tem mais credibilidade no Rio Grande do Sul. Se candidatasse hoje a vereança, ia votar mais do que aqueles nada a ver que estão lá na Câmara. Também. Te faço outra pergunta, Magda. Fala. Daí, primeiro que tu olha é o Chicão. Aí tu conversa 10 minutos com cada um deles. Aí ela se apaixona pelo Chicão. O Vitorino enjoa ela, eu falo em drops. Imagina, o Vitorino não para de falar, vai transar com ela, não vai parar de falar. Sobre a tua roupa, Magda, o Eduardo Ferreira, meu sonho é ter um liquinho desse. Viu? Mas
tem uma outra telespectadora aqui, a Sueli do Centro, que não gostou muito da sua resposta. Oi, Magda, não gostei da sua resposta sobre a sua roupa. Que, por sinal, acho que você tem um ótimo gosto. Viu? Quero lhe dizer que tenho botijão e não tenho ar centralizado, mas sou muito feliz. Não havia necessidade de ter dado essa resposta. Havia sim, porque a pessoa foi extremamente desagradável. E se ele tem o direito de dizer isso, eu também tenho o direito de dizer o que eu quero. E não tô... Quem não me disse isso, não tome pra si. Eu nunca digo isso, mas eu acho que o seu Marcelo Lang estava precisando, sabe? Ele não achou engraçado? Ai, que pena. Eu queria apenas fazer o registro aqui e queria que os senhores olhassem o personagem que o seu Chicão Tufani está me atribuindo e debochando. E eu pergunto aos senhores, se passa um troglodita como esse e uma coisinha simpática e queridinha como essa, quem você simpatizaria? Com quem você abraça? Quem você abraçaria? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Deixa eu explicar para as pessoas. Deixa eu explicar para as pessoas, inclusive para o seu Marcelo Lang, que não somos nós que mexemos no site, no Facebook do programa. Nós não temos absolutamente nada a ver. O senhor pode endereçar o seu e-mail para a direção da casa, tá? Ô, Magda, eu desisti de tentar entender a economia brasileira. Hoje a Bolsa de Valores caiu 1,45 e o dólar tomou um tranco outra vez, Mário. Foi a 2,3 e alguma coisa, 2 e... disparou. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Eu nunca mais vou tentar, vou prometer aqui, ao vivo e a cores, nunca mais vou tentar entender os índices econômicos brasileiros nos meses de janeiro e fevereiro. O pessoal está na praia. Porque o samba do crioulo doido, não tá? Tem dia que sobe o dólar e a bolsa, aí eu digo o quê? Tem dia que cai o dólar e a bolsa, eu continuo dizendo o quê? Esse é o nosso problema. Sabe, a gente fica sem saber o que dizer. Vou tentar explicar. Pega a minha bolsa tem... Eu tomei um puxão de orelha, um dia desses de um amigo que conhece bem os meandros. Ele é economista e conhece bem os meandros, não apenas do mercado de capitais, mas especialmente o mercado de câmbio. Ele disse, Gustavo, muitos economistas, e eu não vou culpar você porque você não é economista, de fato eu não sou economista, mas muitos economistas insistem em cometer esse erro de criar vínculos entre a cotação do dólar e o mercado acionário brasileiro. Entenda que há muito tempo esses dois índices se desgarraram, se desgrudaram um do outro por conta das características. O Brasil é um país atípico. Pode-se estabelecer a valoração da moeda em relação às demais moedas e isso vinculado ao mercado acionário em qualquer país do mundo, menos no Brasil. O Brasil virou uma bagunça na própria economia tão grande que é impossível se vincular. E aí eu passei a fazer o seguinte, passei a tentar ouvir e a tentar entender os ditos experts do mercado quando acontece coisas desse tipo, o dólar valorizar e a bolsa valorizar. E ao mesmo tempo, quando a bolsa cai, o dólar cair também. Tentei entender. Cheguei à conclusão que esse meu amigo tem razão, doutor Juarez Glauber, um grande abraço. Obrigado pelo ensinamento. Foi meia hora de papo, o senhor me deu uma aula de economia. Acabou seu tempo, candidato. Talvez a faculdade inteira não. Hoje ele tá com a matraca. Mário Barcelos, deixa o Mário Barcelos falar. Eu quero agradecer ao professor César Gagliardi. Professor César Gagliardi, que me mandou, tá aqui o cartão dele, ele é um economista. Agora não vou mais ameaçar ir embora, vou tirar férias. Ele é um coleguinha, cara. Desmoralização total. Eu só vou tirar esse livro. Desculpa, Mário, eu te peço desculpas. Não, eu não aceitaria. Eu aceito. Da dona... Não, mas do Vitorino não pode ser. Tá, então não fica fazendo briga. Desculpa do Vitorino. O Gagliardi me manda aqui, dentro do livro que fala sobre um esquema que existe aqui no Rio Grande do Sul, elemento agente 171. O 71 a gente já sabe o que significa. Então ele coloca um ditado de Vêneto, da Itália, que diz o seguinte: enquanto se tem, o rei vive. Quando não se tem, ele também morre. Moral do ditado popular: o rei é um parasita. É o que nós temos na política. Mas exatamente. Tá aqui. Muito obrigado. Realmente, amigo César Gagliardi, o livro merece ser lido. Eu vou ler o livro com toda certeza, mas é a grande verdade. É isso que acontece exatamente o que eu disse. O Brasil não tem gestor. Não existe um gestor. Não tem ninguém com carisma que apareça, que seja uma novidade na política brasileira, que possa... Quando o Collor surgiu, ele surgiu como um salvador da pátria. Eu votei no Collor. Eu também votei no Collor. Todos nós. Eu votei
votei no Collor. O Collor, caçador de marajás, etc. A imprensa, alguma parte da imprensa dava pau nele, batia nele. Era impressionante isso aí. Ele cresceu, o apoio da Rede Globo, do Roberto Marinho e tal, e dispara e ganha no segundo turno do Lula, a eleição que todo mundo lembra, né? E depois foi aquela grande decepção. Então, ele era um salvador da pátria. Ele apareceu como o próprio o Fernando Henrique Cardoso, que foi uma criação do Itamar Franco. O presidente Itamar, que cria e que entrega o Plano Real, colocando o Fernando Henrique como grande articulador e criador, que não foi, né? Que não foi, a gente sabe que não foi, mas recebeu os louros e se elege presidente no primeiro turno. E no primeiro turno e na segunda eleição também no primeiro turno. Ele nunca fez segundo turno, o Fernando Henrique. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que achar um líder. O único cara, além do Lula que eu falei, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, porque ele tem uma proposta, ele é autêntico, ele diz aquilo que ele pensa. Mas nós vivemos num mundo de hipocrisia, que as pessoas não podem falar mais absolutamente nada. Ontem, quando eu falei a história aqui do município lá de cultura alemã, por que eu disse cultura alemã? Porque os alemães, eles adoram essa coisa de limpeza, isso é da raça dos alemães, não tem nada a ver com a outra coisa. É isso, como os franceses pela cultura. Eu estou discriminando alguém? Não estou. Os franceses adoram mas a é que cultura. assim, a gente não pode dizer o que pensa. Macarrone, Itália, aquela... por favor. Ô, Marne, tu falou do Collor. O Collor anunciou essa semana a sua pré-candidatura de novo, tá maluco, né? Tá maluco. Mas ele disse que o momento, assim, clama pela presença dele. É um momento, como é que ele disse? É um desafio que o destino me impõe, foi o que o Collor falou, tá? Ele colocou seu nome, um nome de ser de centro, progressista e liberal. E garantiu que possui a experiência, a coragem, o equilíbrio e a maturidade para comandar o nosso país. Mas não leva não tem imagem, não tem ninguém que faça ressurgir das cinzas como o Fênix, é o senhor Fernando Collor de Mello. Ele se queimou absurdamente. E se não fosse o problema ainda do impeachment, ele teve esses outros penduricalhos após esse negócio da Lamborghini, do carro. E mesmo naquela época, Marne, veio à tona uma série de problemas, uma série de coisas, uma série de detalhes, de intimidades, de coisas que depois contra, né? Eu li o livro da ex-mulher dele, né? Ela fala assuntos, coisas pessoais, inclusive dele, problemas de envolvimento com tóxico e coisas ali. O livro é terrível da ex-mulher dele. Até me deu um branco, esqueci o nome da ex-mulher, a Rosane Collor, né? Rosane Malta, da família, é uma família muito importante em Alagoas, muito rica. E tem muita gente que diz, e ela própria diz no livro, que é algo que eu não esqueci, que ele se aproximou dela porque o pai dela era tão influente em Alagoas, ele precisava dela justamente pela influência que o pai, como coronel que era, teria nos votos para a eleição dele para governador do estado de Alagoas. Ela mesma cita isso, eu não sei qual é a verdade dela. Tanto é que parece que ele processou, ela estaria processando ele porque ele estaria dando uma pensão muito baixa para ela de apenas R$25 mil por mês. Que horror, né? Magda, fala. A gente fala sempre aqui no programa, né, sobre a situação do nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que tem muitas pessoas esperando na fila por uma consulta, por um atendimento, por um tratamento. E aí eu vi aqui um dado que diz que 22 mil consultas foram canceladas em Porto Alegre só em 2017, por quê? Pelo não comparecimento das pessoas às consultas. Isso é verdade. Poxa, foram 22 mil pessoas que deixaram de ser atendidas porque estas outras tomaram o lugar e não foram a essas consultas. O percentual da falta na cardiologia foi o menor, 8,3%, e na reabilitação física foi o maior, 27% das consultas que as pessoas não compareceram. É triste isso. Não, é mesmo, porque tirou o lugar de outro e tal, mas aí as pessoas justificam das mais diferentes formas. Ou tem uns que não vão porque morreram, outros porque ficaram pior, entendeu? Sim. Outros porque não foram avisados. Sim. Que isso acontece. A causa da morte é inevitável, né? As pessoas esperam muito tempo. Pessoal, se o fulano morreu, não vai poder comparecer. Olha aqui, ó, o Luiz Carlos Veiga pergunta... Marne, bondoso Marne, o que significa mimesis? Foi que tu falasse? Como é? Mimesis.
Não. Eu não sei. Tem um termo chamado mimese. 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 Isso, mimese é quando você absorve de uma pessoa, melhora essa pessoa e usa também como se fosse seu. Isso se chama mimese. Por exemplo, os filósofos, cada um vai aperfeiçoando o pensamento do outro. O que mais tu vai fazer, Chicão? Tu já rasgou o papel. Mas não posso anotar um telefone. Pode, mas não pode rasgar, apareceu tudo no ar. Eu só gostaria de encerrar o que eu estou dizendo. Então, os filósofos, um vai aprendendo com o outro e vai levando, então vai melhorando. É um processo de imitação sem ser realmente imitação. Isso se chama na língua portuguesa mimese. Mimese, tá, seu Luiz Carlos Veiga? E a propósito de saúde, o Hospital Conceição vai iniciar nesse mês agora a construção do Centro de Oncologia aqui em Porto Alegre. A obra está orçada em 100 milhões de reais e a previsão de conclusão é 2020. Então, é uma boa notícia esta. E hoje foi avisado isso e uma série de outras coisas também. E se falou de novo, Gustavo Vitorino, sobre a pesquisa aquela que foi feita para tentar chegar nas causas e como diagnosticar a febre amarela, porque dobrou, mais do que dobrou a procura aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, de pessoas para fazer a vacina contra a febre amarela. O presidente da Sociedade de Imunizações disse que é o pior surto de febre amarela das últimas décadas. Eles fizeram um estudo onde os cientistas acompanharam um paciente, não sei se tu lesse isso, de 65 anos de idade, que havia sido contaminado, mas que não tinha entrado ainda na fase tóxica da doença. Então, o paciente morador de São Paulo tinha viajado para Januário, em Minas Gerais, depois uma área rural no norte da capital, e aí foram monitorando ele. 3 dias, ele começou a apresentar sintomas, febre, calafrios, enfim, e eles estão pesquisando para ver algo que resolva. A situação é muito grave. Eu estou vendo uma inanição e um silêncio do governo brasileiro que, honestamente, me preocupam bastante. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O governo brasileiro já deveria ter ligado aceso a luz amarela e chamar todos para conversar. Marne, chamar a Fundação Oswaldo Cruz, chamar o Instituto Butantan, Butantan, chamar todo mundo para conversar. Olha, nós temos que parar as máquinas, para tudo, vamos produzir somente vacina contra a febre amarela. Chama o Exército, faz uma operação especial de 15, 20 dias e faz uma vacinação em larga escala. Porque o que está acontecendo é muito sério, gente. Está acontecendo é muito sério, sabe? Todas as autoridades estão alertando e o poder público que deveria tomar iniciativa está, digamos assim, cumprindo o seu papel formalmente, sem levar a verdadeira verdade à população. Verdadeira verdade parece um pleonasmo, existe uma expressão jurídica que diz a verdade real, né? Então, eu acho que o poder público está omisso em relação a isso. E eles estão correndo atrás do prejuízo. Esse estudo que eles fizeram com esse homem, né, fez com que eles conseguissem detectar o RNA do vírus da febre amarela, ou seja, o seu material genético. Fizeram através da urina e do sêmen de um paciente, acabou sendo útil para que eles possam aprimorar os testes de diagnósticos da doença, porque o problema é que eles não conseguem nem fazer o diagnóstico da doença. Acompanharam, diz que 3 dias depois, o paciente começou a apresentar sintomas de febre, calafrios, dor corporal e náuseas. E os sintomas foram se agravando durante mais 3 dias, com febres de até 40 graus, dores de cabeça, prostração, vômitos, tontura, anorexia, urina escura e um gosto amargo na boca. A febre amarela é devastadora. 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 E os olhos ficam amarelos. E tem a exemplo do que aconteceu com a hepatite, né? Exato. Agora, isso é assustador, Marne, porque academicamente... Se um mosquito der uma picada na gente, sei lá, se não era, se não um mosquito desse, agora... Academicamente, a academia, digamos assim, aceita
a febre amarela como um tipo de doença já a ser superado. Exato. Doença que já desapareceu no primeiro mundo. Exatamente. Não tem febre amarela na Europa, não tem febre amarela nos Estados Unidos, no Canadá, países envolvidos, Japão. E agora eles recém descobriram o RNA do vírus para poder fazer um combate, quer dizer, correndo atrás. É muito complicado. Muita desídia. Aí não tem dinheiro. Aí os caras querem 1 bilhão para pesquisa. Pô, tá aí, a febre amarela não tem vacina. Querem 1 bilhão para pesquisa. Pesquisar o quê? Cheio de laboratório no Brasil. Olha aqui, ó, boa noite a todos. Para controlar as metidas do Vitorino na conversa do Marne, quem sabe um controle de microfone, kkk. Vitorino termina de falar, a dona Magda aperta o botão e desliga o microfone do Vitorino. Mas ele gesticula. Por vezes, me parece que o Marne se apequena diante de tantas intervenções do Vitorino. E o outro tio? Um abração, Mário Alex. Dona Magda, o outro tio é o Chicão. Olha. Esse cara é uma meba. Tem que fazer o contraponto com elegância. Não faz contraponto. Com um cara que chama de tio não tem Dona Magda, mas me chamaram de Liquinho. Mas tu abraça a operação. Eu abraço. Dona Magda, uma juíza do Rio de Janeiro deu um ganho de causa ao cantor, né, sambista Dudu Nobre. Dudu Nobre foi candidato a vereador pelo PCdoB no Rio de Janeiro. Uma publicitária, Dona Larissa, entrou nas redes sociais e detonou ele, dizendo que havia feito um trabalho para ele e não havia pago. Ele era um vigário e falou umas coisas contra ele, né? Só que ela perdeu a ação porque ela não comprovou. O direito é errar, a exceção da verdade. Ela não comprovou que aquilo seria verdade. Aí ela explicou que aquilo foi de boca, que ela fez um portfólio, fez não sei o que, uma série de trabalhos para a campanha dele, folders, aquela coisa toda que uma campanha publicitária exige, né? Só que ela não tinha nenhum comprovante, não apresentou nem os pertences folders ou papéis que ela havia feito para comprovar o trabalho. Então, ela foi condenada a pagar 25 mil reais por Dudu Nobre. Como tudo no Brasil, claro que existe recurso. Você viu que está criando uma indústria, né? Do dizer, você não pode falar mais nada, né? Você pode ser processado e... Sim, agora tu vê, eu fiz uma coisa inteligente, me pareceu de resposta, a pessoa se ofendeu, né? Mas não foi para ela, é para a pessoa que foi desagradável comigo. O João Carlos fala sobre marginais, João Carlos Martins de Cachoeirinha. Ele diz assim, boa noite, cara bancada. O segredo para amenizar os delinquentes marginais, acredito que vocês já perceberam, os marginais são visíveis. Em pleno verão, eles usam boné e capuz. Abordagem a todos, diz ele. Abordagens a motoqueiros com garupa, tenho certeza que pode amenizar os assaltos à mão armada. E quem sugere isso e reclama é o João Carlos Martins de Cachoeirinha, onde acontece muitas coisas dessa natureza, com muitos problemas realmente. A Cléo de Santa Maria... além de dizer que gostou da minha blusa, né? E ela disse, olha, eu gosto de vermelho porque eu sou colorada. A pesquisa do Vitorino, eu olharia para o ursinho fofinho. Beijos para todos. Programa maravilhoso, Cléo de Santa Maria. 2-0 para mim, só para te informar, tá? Viu, Chico? 2-0 pro tio. Mas o chão. Pro tio. Eu jogo a Champions League. 2-0 pro tio. Para. Olha aqui, os James, o assunto da juíza federal. Desqualificar, né? Tu não, mas tu não vai falar de futebol hoje? Tu não vai falar do jogo do Grêmio? O Grêmio ganhou ontem. O Grêmio ganhou ontem. Não fez mais que obrigação. E o Grêmio contratou Maicon Suel. Eu sugeri para o Grêmio jogadores argentinos do mais alto nível. Não, Maicon Suel não vai fazer verão no time do Grêmio. Eu acho que o Grêmio está se apequenando, levando fé, porque ganhou a última Libertadores. Só que essa Libertadores está Boca Juniors, que é o jumbo das Américas, está um River Plate super afiado, vai ser difícil para o Grêmio, ainda mais com o Palmeiras e Flamengo, que são os melhores elencos. Esse aí é o Maxwell chegando. Cheio de banca, olha só. Nunca jogou argentino, nada. né? Michael só com essa cara aí. Parou, ele bem bonito, ele, olha. Argentino, se ele tivesse tiara. Tá bom, mas ele não... Sabe? Imagina ele de tiara. Ele é bom jogador. Você viu? Por que ele faz isso, hein? Não pode? Por que não pode ter um moreno negro argentino?
Mas teria que usar tiara, mesmo negro argentino usa tiara. Por que a tiara? Porque o argentino, ele tem um foco muito em Manantiales, em Punta del Este. Lá é a Bíblia da elegância, do status. Acho que o Chicão visual, teve problemas com a Argentina. Aqui não, aqui os caras não têm como. Roubaram a mulher dele. Chicão, tu não respondeu essa pergunta do Marne. Tu ficou tangenciando a resposta e tu não respondeu pro Marne, Porque o argentino é mais fashion, já falei por quê. Não tem nada a ver com Manantiales e não sei o Porque quê. eles têm essa inspiração, eles olham como é que Dolce & Gabbana lançou uma coleção no verão europeu. Aqui ninguém sabe o que é Dolce & Gabbana, pensa que é o nome de uma nova torta que tem ali na esquina. Aqui os homens são muito ignorantes. Muita gente Tu que sabe, pensa? não fala isso. Chicão, tu tá fazendo essa tua linha de terrível. Todo dia. O portenho, quem conhece Buenos Aires vai concordar A mim comigo. encanta. Sí, claro, A mim Buenos Aires encanta. é uma ciudad perfecta para se comer. O portenho, não o argentino, o portenho arrogante, prepotente, metido à besta e se acha o dono da cocada preta, o portenho, ou o portenho como parisiense. Quem conhece sabe o que eu estou falando, ou não é? Outra coisa, você vai lá com a namorada, tá? Eu já fui lá, Buenos Aires, aí quando eu fui no banheiro, o camarada já tá dando cartão. Mas isso já aconteceu comigo. Perseguiram até no hotel, tive que negociar com o cara até. Mas que vou negociar? Mas não tem, o argentino ele segue, não tem jeito. Não tem jeito. E tu ele não cedeu? te livra. Não, só disse pro cara que bababá, que não era por isso aí, papapá, deu o telefone de uma gaúcha amiga minha lá em Buenos Aires, lá, e livrou. Não tem jeito. Ele Desmoralização social. É que nem o leão em cima da leoa numa savana africana. A mulher termina ficando com o cara pra se livrar do cara. Que barbaridade. Eu não aguento. Eu tô fã de só de o cara barbaridade. de atitude, a verdade que as pessoas não vivem. É que o Vitorino não vive. o cara de atitude faz isso. Eu tava com a cadeira nos cornos dele lá. Olha só, o jeito Ele que tem atitude. Carteira nos cornos. Sim, eu tô com uma menina, o sujeito começa a dar em cima, começa a bocar engraçadinho, não quero saber se é argentino, húngaro, eslovaco, seja o que for, dou com uma cadeira nos cornos, falta de respeito. Aí tu vai negociar e é tu que tem atitude. Querido, tu nunca teve com uma mulher top num festival de Aqui eu nunca tive, rapaz. Tava aqui Para com isso. Para com isso, Chicão. Nunca tive com uma mulher top. Tu não faz ideia de onde eu já tive, o que eu já fiz. É que eu não sou aqui. Nunca apareceu, né? Que adianta você apareceu? Quantas Tu marquinhas? mostra e eles te tomam. Ele é inteligente, ele não mostra. Verdade. Nossa, me toma e entra ontem. Quantas marquinhas? Atenção, chegou a discutir. Chegou... 22 anos de Rio de Janeiro. Quantas marquinhas tu tem de novela das 8? Vamos... Querido, eu já fui. Quantas marquinhas tu tem no teu revólver? Eu já trabalhei no Não, agora é guerra, é guerra. Olha aqui, ó. Fazia assim, atrás Esse programa é de notícias, não é de exibimento. Não, mas o rapaz aí fica me agredindo. Não dá bola, perdoai o senhor. Não dá bola que o Luiz de São Para o Leopoldo... Chicão Tofani é um objeto. É apenas verdade, um objeto. é um produto. É um produto A cara dele é um espetáculo. E ele prova O João diariamente Vitorino isso. caiu muito no meu conceito hoje. A cara... Eu sou assim. Agora a hoje, Jéssica... Por quê? O que eu fiz? Fica o Vitorino, que chama a mulher de Eu leitinho. caí porque o meu cara Chama a é mulher de leitinho no programa de televisão? Que é isso, Jéssica? Chicão, no Eu sou um cara dia... que exalta a mulher começa comigo, ela é uma coisa. Quando termina uma relação comigo, é a top das galáxias. No dia em que o Vitorino Midas, falou É uma isso... Ferrari, dirige, Não consigo pilota falar. e ganha o campeonato. Tá, agora a menina, a Jéssica quer falar. Minardi, Chegar. pior caso, Chegar. No dia em que o Vitorino falou da mulher lanchinho, eu xinguei ele, É tu não verdade, lembra? xingou. Assim como quando tu dá as tuas declarações, não sei da onde que o Marne disse que só se decepcionou hoje, porque eu me Mas decepciono o Marne é o todos os maior dias. incendiário O que que o tem Chicão nesse faz? programa. Decepcionei com o Vitorino. Por isso que do negócio do lanchinho que ele vive com infecção intestinal. Mas que barbaridade. ontem- Chegou. Eu, infecção intestinal. Falou ontem que estava todo ruim. Não, quem tá sempre de churril aí é o rapaz. Mas olha só, dona Magda. Não, olha Isso aqui, é um ó. absurdo, dona Magda. Brincadeiras à parte, agora parou. Jéssica. Não, tem uma mensagem aqui de um telespectador que está dizendo que hoje de manhã cedo ele foi ao médico e precisou de antibióticos para tratar da garganta. Mas pediu para o médico receitar o Benzetacil e aí ficou pasmo ao saber que a produção desse medicamento está suspensa no Brasil. Não,
A marca Quem não mandou existe foi mais. a Simone a marca, Rogério. é outro. A marca não existe mais. Nós falamos aqui, isso é penicilina. É penicilina. E o Brasil descontinuou. É só a marca, então. O Brasil descontinuou a fabricação de penicilina porque algumas doenças, né, especialmente a sífilis, né, que é combatida com penicilina, estava praticamente extinta. Também. De repente voltou de forma assustadora, aumentou mais de 1000% os casos nos últimos 10 anos. Sim. Então tá em falta. Está em falta, então não tem penicilina. Bezetacil era uma o nome comercial. O nome É o nome comercial da fábrica penicilina. Viu? Eu não sei quem mandou a mensagem, quem foi, né? Ao médico, ou a Simone ou o Rogério, lá de Novo Hamburgo, mas tá aí a explicação do... E é verdade, é assustadora. Eu acho que foi a Carla, não sei quem foi que chamou atenção aqui no programa, que leu uma notícia sobre isso, que o Brasil está importando penicilina. Que absurdo, né? Que é um absurdo. E um medicamento que está sendo descontinuado no mundo inteiro, porque existem agentes ativos mais eficazes, mas a penicilina parece que se mostra ainda mais adequada para o tratamento da sífilis. E o Brasil não é só da sífilis. E a penicilina tem uma coisa, ela, às vezes quando tu não consegue detectar o vírus, alguma coisa assim, ela é de largo espectro. Ela tem um espectro. Entendeu? Então ela tem essa facilidade. Mesmo que não seja isso, tu não sabe bem, tu faz a cultura do preço, sangue. viu? Bom, ela pois cobra um preço. E voltando a falar das eleições, uma telespectadora, a Alice de Sapucaia do Sul, disse que Porto Alegre está cheio de outdoors com imagens da Manuela. Fazendo propaganda eleitoral. Mas é proibido, né? Sim, mas o Lula está fazendo o quê? O Lula anunciou agora a nova caravana, começa pelo Sul. Mas todos eles estão fazendo. Mas o Marne, o Chicão falou, não se dão ao respeito. O Tribunal Superior Eleitoral tinha que chamar, olha aqui, ó. Pô, deram um tranco no Bolsonaro que ele foi fazer uma palestra lá em Goiânia. Aí o Lula está em campanha pelo Brasil inteiro, a Manuela está espalhando outdoor e o Tribunal Superior Eleitoral, ó. Quer dizer, a lei no Brasil, ela é sectária, ela é tópica. Ela serve e também, pelo visto, depende do dia, é uma coisa. É uma coisa. Depende do dia da semana. Fala, Jéssica, tem mais aí. Nossa, como o Chicão é deselegante, rasgando o papel no meio do programa, diz o Luiz. Eu cortei o papel para ficar menorzinho o papel. Tu não tem noção, né? Abre papel de bala. Ele come balinha também, né? Faz de tudo. Gosta de pegar no meu pé, né? Não, querido. Foi a telespectadora pegar no teu pé. O telespectador. Parou, não. Pega, né? Não faz assim. Não faz assim. Um cara de alto nível não pega. Não, um cara de alto nível não diz isso. Ratonagem. Um cara de alto nível nem sabe o que é isso. Então, tu não pode falar O isso. Vitorino não sabe o que é isso. Tá, não provoca, Mário, porque tu é um dissimulado. Mas por tu quê? fica fazendo com essa tua franjinha essa aí a franjinha tá no lugar. esse teu pega-rapaz. Mas é o pega-rapaz. Mas é o pega-rapaz. O nome dessa franjinha é pega-rapaz. Eu sei isso da pequenada. Tu te sente apequenado? Então, vou ler uma notícia. Eu vou mandar um drops para um amigo meu para almoçar comigo amanhã, o empresário Guga Stunz, que gosta muito de mim. E não, gosta de mim. Quando eu vou a Punta del Este, sempre me cede o apartamento dele no Koala, na frente do porto. Um apartamento de 5 milhões de dólares. Viva Guga. Que isso? Fala porque o Guga é um cara legal, um cara de sucesso, que saiu do zero e ficou bilionário. Então, meu ídolo. Quem vai pagar o almoço? Eu não pago o barranco, eu sou celebridade do barranco. Tá certo, entendi. Um mar de CPF. Entendi. Se eu for pago, eu tenho que pagar. Vai pagar. Vitorino dobrado. Bom, enquanto o Chicão tem esses amigos, eu quero dizer o seguinte, que quero agradecer aqui ao governo do Uruguai, através do seu Ministério do Turismo, que gentilmente me convidou para assistir a Fórmula E em março, em Punta del Este, que é a Fórmula 1 dos carros elétricos. Eu já assisti essa prova uma vez. Só teve lá um ano passado que fui gentilmente convidado pela Kia Sun Motors e pelo governo do Uruguai, Ministério do Turismo, quero de público aqui agradecer o convite e instalarei. Que bom que você recebeu. Nós aqui temos um orgulho muito grande de saber que você recebeu esse convite e que você vai nos representar nesse muito bravamente. Eu gostei muito, achei muito elegante da sua parte que você está dividindo com os nossos telespectadores um momento tão especial. É verdade. Não, senhor Francesco, o tom é assim, é uma coisa, é gutural, é isso assim. É isso que o senhor tinha a dizer, é isso? Muito bom. A inveja é uma meleca. Inveja, eu não tenho inveja, mas sabe a única coisa que eu não sou invejoso? As pessoas têm inveja de mim. O Chicão fala em Punta del Este, eu vou.
Mas Punta del Este? Levanta Punta del Este? Eu quero, meu irmão. Tô cheio de amigos em Punta del Este. O Ângelo Gautieri comprou um apartamento, me convida toda hora. Para de dizer o que as pessoas têm. Depois vão sequestrar as pessoas, vão explorar. Para com esse pensamento. Não falou, vai ser sequestrado. Então vai ser sequestrado todo Atlântica. Mudando de assunto, mas falando de algo que interessa muito a todos nós, que ninguém mais aguenta aumentos de gasolina e falcatruas, no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, que eu sempre digo, tudo que nós tratamos aqui, você tem mais detalhes no osul.com.br. Como você faz para acessá-lo? Basta você baixar o aplicativo na plataforma que você usa ou nas plataformas que você usa, porque não tem custo algum e durante todas as horas do dia e da noite nós estamos mantendo e atualizando as notícias. E entre as novidades, está aqui o nosso... tá aqui. Moreira Franco afirmou, nosso ministro, que fez uma solicitação ao CAD do pedido que o governo está querendo. É uma investigação sobre o possível cartel nos combustíveis. E aí eu pergunto para vocês, é novidade para alguém cartel de combustível? Sabem pelo menos. É que ele pediu agora formalmente, né? Mas será que eles não estão vendo o que está acontecendo com o preço dos combustíveis? Será que não estão vendo que tem alguma coisa errada? Aí o seu Pedro Parente, presidente da Petrobras, dizer que a culpa não é da Petrobras, a culpa é do governo federal. Bom, se a culpa é do governo federal, é do seu Moreira Franco. Agora, peraí, alguém tem que se explicar. Olha aqui, falando em Pedro Parente, ele disse que nesta quarta-feira, né, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, ele anunciou, né, que a estatal vai divulgar diariamente o preço do litro da gasolina e do diesel vendido pelas companhias nas refinarias. Isso quer dizer que é para poder aumentar o valor da gasolina. O fenômeno é o seguinte, quando sobe o combustível, sobe na hora. Ele anuncia lá em Brasília, naquele dia já os postos já começam a remarcar, meia-noite eles remarcam tudo. Quando cai o combustível lá, você não vê cair um centavo na bomba. Você não vê cair um centavo na bomba. É um negócio inacreditável. E aí o governo veio com essa cara de pau, através do seu Moreira Franco, dizer isso, o cartel. O governo que avacalhou o preço do combustível, jogou a gasolina a 4,39, 4,40. Isso é uma sacanagem com o cidadão brasileiro. É um absurdo, é um crime o que o seu Michel Temer e a turma dele fizeram com o preço dos combustíveis. E ainda veio com essa inflação idiota, de querer mostrar pra gente que não tem inflação, quando a gente sabe que os combustíveis é uma das forças motrizes da inflação. Porque ele vai parar, eu já disse, no preço do tomate no boteco, na quitanda da esquina. Aí eles vêm dizer que não subiu, energia elétrica subiu de forma absurda. Nossa! Combustível subiu. Aí vem inflação com 2,95, quer que a gente acredite? Olha aqui, também a notícia na íntegra sobre o novo advogado de defesa do ex-presidente Lula, né? Ele é primo da Carmelu, sabia? Exatamente. E existe essa possibilidade de ela se considerar se declarar a suspeita. A suspeita para julgar, né? Mas, na verdade, essa reunião do doutor Sepúlveda Pertence, ele fez um apelo, na verdade, a Edson Fachin para que decidam se vai dar o habeas corpus ou não. Começou a pressão. Começou uma pressão muito grande. Começou a pressão. Agora, vindo justamente dele, né? Agora, se o Sepúlveda foi presidente do STF, tem no STF. Gente, olha aqui, o STF já foi lugar de saber jurídico. O STF, com o tempo, se transformou num lugar de bons e hábeis manipuladores de bastidores. Esse seu Sepúlveda Pertence, vem com esse papo agora só porque é velhinho, saber jurídico e tal. Desde que foi indicado o nome dele, fui ver alguns acordos dele, lá, algumas decisões, algumas posições. Não vi nada de novo, de inédito. Posso tratar ele como um burocrata do direito. Vitorino, não vi nada de excepcional para justificar. O senhor, como advogado, vai concordar comigo, tenho certeza. E o desprestígio para o doutor Zanin, que é um belíssimo advogado? Eu acho que é um desprestígio para o advogado. Mas aí, colocar um outro à frente. É que o julgamento jurídico, Marne, terminou aqui no TRF4. Daqui em diante é política. Seu Sepúlveda Pertence, hoje virou uma ferramenta política nos bastidores do STF. Aí vem aquela coisa, porque foi do STF, foi do STF, se aposentou, tá, tchau, vai advogar com a família. A política agora, saber jurídico, agora é do aconchego, já que eles já não estão mais agredindo o judiciário como estava agredido. Já foi o Sepúlveda lá, falar, etc., com o doutor Fachin, como é que a gente faz, etc. Não, a primeira coisa que o Sepúlveda Pertence deve ter feito é calhar a boca.
Calha a boca. Eu também Para acho. de ofender o judiciário. Vocês acham que vocês vão ter alguma sentença favorável ofendendo o judiciário, ofendendo o juiz, ofendendo o desembargador? É uma burrice. Quando você discorda, não gosta, você recorre Mas na o Chicão forma da falou lei. aqui que o processo intimidatório está fazendo alguma mudança, ou não está fazendo? Já tem reação disso. Já então se nota que tá movimentando e está mudando. Eu acredito no judiciário piamente, mas e agora? Olha aqui, ó. Bom, eu vou afirmar de novo, o julgamento jurídico terminou aqui no TRF4. Acabou. Daqui por diante é política, lá em cima é política. É verdade. Mas Jéssica. pode dar a elegibilidade dele concorrendo. Pode dar. Não, na verdade, hoje ele está elegível. Hoje ele já é. Hoje ele é elegível. Não, pode se tornar ele elegível, eu acho. É isso. Sim, mas aí é o que a gente está Mas dizendo. é isso que a figura sepulcra pertence gera um lobby. Sim. Eu vou te dar um exemplo que tu sabe melhor do que ninguém, Vitorino. O Lia Pires foi um dos maiores advogados Doutor Oswaldo. no Rio Grande do Sul. Criminalista, Eu tive um grande o privilégio criminalista, de conhecer ele pessoalmente. Dizer o nome que ele está te defendendo num tribunal, mexia com o juiz. Claro. Mexia com o juiz. Claro, mas é isso que eles estão tentando usar, né? É isso que eles estão uma coisa tentando muito fazer. forte. Eles estão tentando usar Porque isso. o direito tem muito disso. Não importa o que está no papel, eles querem saber quem é que está com o papel na mão. Exatamente. Tem uma grife Tem te nada. defendendo. Isso. Tem isso. E isso é um problema do direito. É um problema grave porque o direito, embora a passos lentos, ele evolui. As leis precisam evoluir. Então, muitas vezes, você está votando ou decidindo em favor de quem está com o papel na mão e não de quem está com o nome no papel. Vitorino? E isso é um erro que tem acontecido. Tem gente que tem pareceres caríssimos para fazer. Sim, Claro. Em cada 3 brasileiros vai votar nulo nas próximas eleições. Datafolha fez uma pesquisa e mas igual, né? Não, mas Fez isso a influencia, pesquisa. né, Gustavo Vitorino? 32% da população, das pessoas pesquisadas, vai votar Mas vamos nulo nas eleições. ratificar. Chega perto da eleição. Tem que votar. Não pode deixar de votar. Hello? Obrigada. Tem que votar. Não pode deixar de ir à urna e botar o seu voto lá. Quando morei muitos anos no Rio de Janeiro, fiquei muito amigo do doutor Técio Linze Silva, filho do Evandro, doutor Evandro. Então ele me falava comigo, Mário, é o seguinte, muita gente me contrata em função do nome do meu pai. Isso é Ele verdade. falava isso para mim, o direito é muito maravilhoso advogado, maravilhoso. Direito, medicina. Medicina também. Medicina. É filho do doutor fulano de Às tal. vezes as pessoas até não têm tanto talento, ou talvez não sejam Igual tão o pai. realizadas É nas suas verdade. profissões, porque seguiram o que era mais fácil. Você é advogado, Medicina meu pai é muito grande isso. já tem uma boa banca, não sei o quê, e é isso que o Mário está dizendo. Eles me contratam pelo meu pai, não é por mim. Mário, aproveita e vamos falar dos aniversários? Podemos falar. São muitos, poucos? São muitos, são muitos, né? O primeiro... que é muito. Para, Chicão. O primeiro aniversariante de hoje é um dos maiores escritores franceses, Júlio Verne, o homem das 20 mil léguas submarinas, né? Ele era um visionário, lança o seu submarino chamado Nautilus com o Capitão Nemo. É um grande livro, tem um grande filme também, estrelado pelo James Mason, que mostra o ódio que esse cidadão tinha e os navios que ele destruía. Porque naquela época os navios ainda eram de madeira, então ele batia com o casco do submarino contra e destruía uma série de navios. Vale a pena ler o livro, que é muito melhor que o filme. A Lélia Abramo, que era uma atriz ítalo-brasileira, que trabalhou com Ziembinski, que era um polonês que veio para o Brasil, também um grande diretor, e a Lélia, de origem italiana, era italiana, nasceu na Itália, radicou-se no Brasil e fez muitas peças teatrais. O Jack Lemmon, para mim, um dos maiores atores do cinema americano, fez Se Meu Apartamento Falasse, Irma Laducci com a Shirley MacLaine, os dois filmes absolutamente maravilhosos. Sortilégio de Amor com a Kim Novak, foi o primeiro sucesso dele, ele tocava tambor, foi um dos maiores atores e um dos mais modestos atores. A vida dele não ia a público nunca. Jack Lemmon foi um verdadeiro herói do cinema. James Dean morreu com apenas 24 anos, fez 3 filmes que foram notáveis: Vidas Amargas,
Juventude Transviada, que é um rebelde sem causa, e o terceiro filme, Assim Caminha a Humanidade, onde ele estrela com Elizabeth Taylor e Rock Hudson, que foi um clássico do cinema, que mostra um jovem rebelde que, bêbado todos os dias, recebe do seu patrão, Rock Hudson, um pedaço de uma terra no Texas e descobre dentro daquele pedaço, dentro da propriedade de terra, ele descobre petróleo e se torna multimilionário. John Williams, que é um compositor americano. Delcídio do Amaral, que completa hoje 63 anos, aquele ex-senador de cabelo branco que fez uma série de denúncias. O Gary Coleman, não sei se vocês lembram, aquele ator americano que morreu muito jovem. Não, isso não lembro. O Gary Coleman ele fez uma série de televisão muito famosa. Ele era um negro de baixa estatura, muito engraçado, que fazia piadas e teve um problema muito cedo, morreu muito jovem. Ele faleceu em 2010, nasceu em 68. Imagine que ele morreu muito jovem. Bom, são esses aniversariantes por hoje. Muito bem. Há pouco o Marne fez um comentário sobre esse assunto e o Martins Dornelles manda dizer o seguinte: tá chato esse politicamente correto. Tu falar preto, tu é racista. Tu falar gay, é homofóbico. Tu falas em pobre, estás discriminando. Todo mundo sabe o que é Dolce & Gabbana, Chicão, mas pouquíssimos têm grana para isso. O Marne é gremista, disse ele. Não porque mesmo. Deixa eu molhar o bico. Obrigada. O Marne é gremista. O Grêmio ganha, ele vende azul. Presta atenção. Nosso telespectador prestou atenção. E outra coisa, a Débora Santos diz assim: boa noite, bancada mais top de todas. 2 dias sem poder vê-los e confesso ter sentido muita falta. Estou rindo baldes com os meninos. Dali, Lorde Vitorino. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo. A Débora deve entender de Lorde, hein? Hoje teve. Hoje foi divulgada uma notícia muito interessante. Um vereador do interior de São Paulo, Marne, quer criar uma norma no seu município. Estou tentando puxar pela memória aqui, mas eu não lembro a cidade. Mas um vereador do interior de São Paulo. Ele quer que as pizzas agora sejam cobradas pelos sabores de forma proporcional. Faz horas que ele quer isso. Então, assim, você pede uma pizza que custa uma pizza gigante, 3 sabores. Então, você quer meio a meio mussarela que custa R$60. E você quer outra calabresa, um camarão que custa 80. Então, ele quer que você pague 50% de 60, 50% de 40. Bom, tudo bem. Algumas pizzarias fazem isso aqui, coisa e tal. É até normal. Não, eles cobram pelo preço da maior. Dá mais caro. Mas sabe o que ele quer fazer? Ele quer que isso seja lei. De onde se conclui que esse senhor está no lugar errado? Ele tinha que ter pizzaria. Tem que ter uma pizzaria. Ele não tem que ser vereador, tem que ser dono de uma pizzaria. O vereador quer fazer uma lei para botar preço em pizza? Em pizza? Vai arrumar o que fazer. Uma pizza brotinho de mussarela faz mal pra mim? Não. Toda vez que tu vai pedir, tu me pergunta, eu te disse que não. Pode comer. Tá bom, obrigado. Tá, e vem cá, gente. Brotinho não faz mal, Ladrão nunca, que Chicão. rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Será que é verdade? A gente está vendo pelas coisas que acontecem no Brasil. Porque será que esses 2 ladrões vão ter perdão? Um venezuelano resolveu invadir, arrombar uma pastelaria e roubou uma televisão. Na presença dele estava a filha dele de 9 anos. E aí ele saiu na rua com a sua televisão embaixo do braço e aparece um outro ladrão e rouba a televisão dele. Ai, que maravilha. E ele só entregou porque ele achava que era o vigia do lugar. E aí, os 2 têm perdão? Não porque são os otários. Não porque são o otário. O primeiro ladrão é o Os shoppings otário. vão abrir final de semana? Vão, Chicão, vão. Ai, vão meu Mesmo abrir. carnaval vão abrir. Sim, Chicão, eles vão abrir no sábado com horário normal, no domingo a praça de alimentação e também se os donos querem trabalhar, na segunda, na terça, tudo assim. Legal que os assuntos do programa nem O que mais te importa importam, né? saber? Marne, A Magda, a produção do programa, deveria dar um jeito. Sim, Sim, a mas Magda tá me dando como se eu fosse um notícia. debilóide aqui. Mas tu Eu tá fiz uma parecendo. pergunta. Não, eu fiz uma pergunta que eu tô por fora disso. Tu fez uma pergunta aleatória, a gente tava falando de outro nós assunto tava que tu não deu a mínima, Chicão. Mas eu não achei legal o assunto. Ah, tá. Então por isso tem que desmerecer o assunto que eu estava falando?
Entrando com outro assunto. Ela tem razão. Não, isso ela tem razão, Chiquinha. Todos nós trabalhamos para o programa. Nós trazemos pautas para o programa. E aí, porque tu não gosta, tu vai desmerecer. Não, a gente não faz programa pra ti, a gente faz pro telespectador. Mas eu perguntei pra ela se abre o shopping. É uma pergunta até de cunho. Mas primeiro tu espera terminar um assunto pra depois fazer uma pergunta. Agora, tu não simplesmente atropela as outras pessoas desmerecendo o que nós estávamos comentando. Você acha legal alguém da bancada agredir o colega? Não, eu não estou agredindo. Ela não está te agredindo, ela está respondendo Tá te enquadrando. o que tu disseste. Tá me enquadrando. Tá te dando uma enquadrada. Agora, se tu não aguenta te críticas, enquadrando. né? Me desculpa, não sei o que tu tá fazendo aqui. Falando em quadrada, Jéssica! Eu acho que eu vou ter que vir aqui com martelo e a retaliação total. Eu vou fazer a retaliação total. Não pode. Porque as pessoas dizem horrores de mim aqui, Mas olha que cara de pau, sabe, dizem Gustavo. horrores de mim porque eu tô na boa, porque eu tô de boa, tá entendendo? Na vida. Aí é que então eu fico dando paulada em mim, que tá fazendo aquilo. Eu nunca disse pra ninguém aqui o besterol corre aqui pra caramba. Eu nunca na minha vida fui deselegante com a dona Jéssica ou com a dona Cris que esteve aqui, com nenhuma mulher, ou com a Carla, ou com uma mais. Agora são deselegantes comigo todo dia. Eu não Isso aí sou. vai ter que terminar. E eu na retaliação sou craque. Eu vou bem no rim. Vou bem no bolso. Acho que quem foi no teu rim fui eu, né? Eu acho que, Chicão, não é questão de A pessoa ser... quer se aparecer em cima de mim. Então tá, acabou o assunto. Eu sou o cara. O resto é tudo ratão. Então eu pego no meu pé. Eu só quero para dizer, com isso. Chico, eu só quero dizer que para com isso. é questão de respeito. Vai aparecer no opinião Foi lá na o que eu, Cidade a Baixa. única Lá. coisa que eu Chicão. pedi foi respeito. Não ofende. Não, mas Foi só respeito eu isso. tenho. Acho que eu não faltou te respeito. agredi em nenhum Não, tu me momento. agrediu. Tu disse que eu tô fazendo aqui. Sim, porque tu abre a boca falando que é mais importante do que todo mundo, então... Vamos combinar. Eu fiz uma pergunta pra dona Magda. Vamos Criticamos algo que tu fez, então tu tem que aguentar se tu tá errado. Tô te pedindo, deixa o Marne falar, por favor. Bom, a fantasia mais procurada no Carnaval do Rio de Janeiro é a fantasia de unicórnio. Mas é o que Verdade. todo mundo é. Ele ofende as pessoas, depois Pois não é, vem. né? Pessoas são tudo isso. Bom, no ano passado era orelhas de gatinha. Orelhas de gatinha. Bom, a unicórnio em primeiro lugar, seguida por sereia e também a Mulher Maravilha, né? Verdade. O unicórnio. Como é o unicórnio? É aquela que vem com aquele chifre? É só que... É uma tiarinha, a maioria tá usando uma tiarinha, chifre? né? Que aí tem um Não chifre vem com no dois, meio. não Não, é um só, uni. gente, Dois? Não, não, eu podia botar mais um, ficar queria só dar bicórnio. uma informação, Vamos lá. levantar uma questão aqui. Alguns deputados hoje foram questionar o deputado Rodrigo Maia sobre o porquê que a Câmara está sentada em cima de um projeto muito importante, uma proposta do governo de dar o mesmo índice da poupança para o reajuste do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Meu Deus. O que acontece? O reajuste do Fundo de Garantia é de apenas 3% ao ano. Os trabalhadores, ao longo de décadas, foram devorados pela inflação. Esse dinheiro virou créditos para os bancos, que emprestam a valores e juros exorbitantes, e o governo nunca se mexeu em relação a isso. Bom, o senhor Michel Temer, no ano passado, prometeu mexer nesse índice de inflação e dizendo que o Fundo de Garantia, por ser uma poupança do trabalhador, deveria ser, no mínimo, reajustado pelos índices da caderneta de poupança. Esse projeto foi encaminhado ao Parlamento brasileiro e alguém sentou em cima desse projeto lá. Como senta em cima de muitos, né? Pois é, agora, não existe nada tão importante para o trabalhador brasileiro quanto a aprovação. Isso é um projeto para ser votado em regime de urgência. Urgência urgentíssima. É verdade. Isso era para ser votado, por aclamação, por unanimidade, aclamação de líderes e pelo diabo que o carrega, não sei. Mas esse é um negócio para aprovar ontem. Conseguiram sentar em cima de um projeto que é bom para todo trabalhador brasileiro, que tem aprovação por unanimidade, que o próprio governo está querendo. Pô, eu não estou entendendo o que acontece com o parlamento brasileiro. Mas é o vício, né? Eu não estou entendendo o que acontece. Acho que Antofani, o Anderson Antunes mandou um e-mail dizendo assim: enquanto alguns clubes agilizam contratações no final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda amargura a falta de um centroavante. Enfim, eis aqui uma lista de jogadores que acredito que o Grêmio deveria contratar. E quero a opinião do Chicão Tofani. Giovanni Augusto. Não. Lautaro Acosta. Não. André Pierre Gignac,
que é o Guignac, que é o francês. É Gignac. Seria, mas será que ele ia querer vir para Porto Alegre? E o Grêmio teria bala para... Acho que não teria bala. Quem são os outros? O Giovanni Augusto? O Blend do São Lourenço, o Cevicevic, que joga no Banfield, que jogou ontem, o Banfield se classificou em cima do Independiente Del Valle, que o Grêmio não fez. Eu fiz esse comentário todos os dias na Grenal, mas o Grêmio que é o Michael Suel. O Michael Suel não nada a ver. Mas tá aí, né? Tá aí. Tá aí, mas diz que te contrataram por 6 meses. Como é que é isso? Mas imagina por 6 meses. Direito quer fazer um casamento por 1 ano, investir um monte num apartamento, lua de mel, comprar casa. Ele adora. Quer dizer, tudo por água fora, por água abaixo. O Grêmio tá completamente errado. Fica trazendo esses gringos muquirana lá, peso de chega aqui. Os gringos não são muquirana. É, tudo muquirana. São grandes jogadores. Tá, eu quero uma discussão de programa. De cada 5 que vem, um deu certo. Para aí. Olha aqui o nosso telespectador. Vai ver a Copa do Mundo da minha Argentina. O nosso telespectador. Eu vi na classificatória da Sul-Americana para a Argentina. Vou tentar de novo. O nosso telespectador, Alceu José Pinto, diz o seguinte. Nosso voto sempre gerou corrupção. Criticar políticos é uma perda de tempo. Vocês formam opinião, acordem o povo. Ajudem-nos, diz o seu Alceu, e me chama de guriazinha linda. Obrigado. Só o senhor para me chamar de guriazinha essa altura do campeonato. Tem que abraçar essa bronca, tem que abraçar essa bronca. Tem que dar uma melhorada. Não, mas tem uma pessoa também, não, mas não foi o seu Alceu, não, o que me chamou de Liquinho foi o Marcelo Lang, que depois ele mandou uma coisa mais desaforada, porque aí ele abriu a caixa da gordura e xingou. Ele acha que me atinge, em todo caso. Boa noite a todos, estou assistindo o programa. Achei muito feia a ofensa que fizeram com a dona Magda, Beatriz. Não dá bola, dona Juliana, eu passo batida. O senhor Chicantofani, acho muito deselegante de sua parte seus comentários. Só fala de mulher como produto descartável. Mas eu nunca digo isso. Eu nunca digo isso, dona Magda. Certo, tu não ouve o que tu para, não provoca mais, pelo amor de Deus. Tu não ouve o que tu fala. Já pedi pra ela não falar. Acho que a Jéssica tem que cuidar do namorado e etc. Tá, olha aqui. Eu cuido e não ficar me agredindo. Parou, deixa eu terminar de... agredir a dona Jéssica aqui. Deixa eu terminar de ler os recados. Senhor Gustavo Vitorino parece o ursinho Puff, muito querido. E só fica desdobrando. Gosto muito de suas opiniões. Ao senhor Marne. O senhor anda pelo centro de Porto Alegre e eu nunca o encontro. Concordo com o senhor. Não temos ninguém na política que seja um bom gestor e educado. E ela me adora. Obrigada, querida Juliana. O Marne vai ao centro só fechar o carro. Eu tenho a última notícia que posso dar. Deve. Não vai deixar. Provável. A Sociedade Brasileira de Pediatria vai protocolar amanhã uma representação ao Ministério Público da Infância e Juventude do Rio de Janeiro pedindo a proibição das seguintes músicas: Surubinha de Leve. Acho bom, é verdade. Do Mestre Cerimônias, o tal de Diguinho. Não é Mestre Cerimônias, Esse é o cara. Eu aprendi com a Jéssica. É na corrida. É no restaurante. Fala, deixa eu falar. Ó novinha do MC Dom Juan. Olha o nome dele. O desrespeito é mais evidente com relação às mulheres, com frases que de modo direto ou nas entrelinhas fazem apologia das violências sexuais, emocionais e vulgarizam o corpo e as relações íntimas sem preocupação com as consequências desse ato. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria... E o pior é que essas músicas, que são os famosos chiclé, aquele que gruda... E a gurizada canta. Adoro, gente. Adoro. As crianças de 3, 4, 5 anos... Eu tenho o filho da minha professora de Pilates, a criança tá cantando essas músicas. Surubinha. Só que assim, eu acho que essas duas... Deixa a Jéssica encerrar. Essas duas músicas não são as únicas que precisariam ser cortadas. Tem tantas outras, e não só do funk, do rock também. O Chicão já falou de alguns cantores que ele não gosta, mas eu concordo que tem algumas letras que são ofensivas, que falam sobre suicídio, que falam sobre outras coisas que não são legais também, deveriam ser. Mas nós precisamos ir embora nesse momento. Acabou o nosso programa. Vamos descansar. Espero que você também descanse. Até amanhã. Surubinha de leve é ligeiramente grave.